Olá pessoas, o meu nome é Dante e o vídeo que eu tô fazendo agora é um negócio um pouco mais íntimo meu, é um pouco mais pessoal e é um pouco mais pesado, porque ele fala sobre o assunto que é a morte. Eu vou estar revelando algumas coisas que aconteceu na minha vida nesses últimos dias, apesar de não expor muitos meus sentimentos, assim, porque eu acho bem besta às vezes ficar chorando a respeito das coisas que acontecem na vida, mas eu acho que existe um certo valor sobre o que eu vou estar falando. E quando se fala sobre a morte, é bom sempre ter algum exemplo de alguma coisa que passou pela sua vida, porque é difícil de falar sobre morte, é bom ter um exemplo. E esse vídeo claramente vai ter um pouco da minha crença religiosa, então muitas das pessoas podem não gostar e infelizmente eu não ligo. Eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que dar minha visão, eu tenho que dar a maneira com que eu vejo o mundo, e se você não consegue aceitar ela, eu sinto muito, não posso fazer nada por você. E, bom, o que aconteceu nos últimos dias? Eu acredito que foi há 2 semanas atrás que eu fui visitar um cara que ia no mesmo grupo de jovens, que era o grupo de adolescentes na idade, o Renascer, que é esse grupo aqui. Que eu amo demais esse grupo, porque é meio que meu bebê, eu tô sempre ajudando o pessoal de lá, eu tô sempre colaborando, eu sou da equipe de mídia, eu gravo, eu tiro foto, com câmera profissional e tudo, é muito legal. E, bom, tinha um cara que havia sido salvado do câncer mais de 2 vezes lá. E foi algo bem grande isso, a gente inclusive já orou muito por ele e a gente pedia muito que Deus ajudasse ele. E ele teve o terceiro. Eu acredito que foi o terceiro câncer, ou algum câncer voltou, alguma coisa desse tipo, mas ele tava muito ruim. E a partir daí veio uma motivação do pessoal pra gente poder ir visitar ele, assim, uma motivação pra, vamos ver esse cara, vamos dar um apoio positivo pra ele, positivo, muito bom. Vamos dar um apoio positivo, ele não tá completamente, assim, capaz de talvez ouvir ou entender a gente não sabe como que ele tá lá por dentro, porque a situação onde que ele tava é de que ele realmente não conseguia responder a gente com a voz dele, mas ele parecia estar consciente do que estava acontecendo ao redor dele, mas não conseguia responder muito, além de apertar a mão da pessoa, sabe, responder dessas maneiras, ou às vezes dar algum tipo de movimentação. Então, assim, eu acredito que ele estava conseguindo sim ouvir a gente, porque ele respondia, às vezes apertava a nossa mão quando a gente ia fazer alguma coisa, ou quando a gente falava algo que tocava ele, algo que era feito assim para ele realmente entender o que ele estava passando e como que ele iria conseguir passar por aquilo. Mas foi uma situação complicada, foi triste de ver ele naquela situação, por mais que a gente não teve muito contato com aquela pessoa em si. Dito e feito, a gente foi lá e a gente sempre deu o apoio mais positivo que a gente podia dar, e a gente falou, você vai sair daqui, a gente tá orando por você, a gente tá falando assim, a gente sempre foi instruído a dar uma mensagem positiva pra ele, apesar da situação dele tá completamente assim, tipo, triste. E eu sempre fui uma pessoa mais negativa, eu acho que eu sou mais pé na terra, assim, e às vezes eu tenho pouca fé em milagres, esse tipo de coisa, e eu não conseguia acreditar de que ele ia conseguir sair dessa, mas todas as pessoas acreditavam e eu apreciei muito aquilo. Acho que aquele dia foi uma coisa que mudou muito a minha visão, porque eles acreditaram até o último segundo, não importava qual era a situação do cara, eles realmente colocaram fé naquilo que estava acontecendo, e aquilo me deixou assim muito... eu fiquei muito maravilhado pela maneira com que aquelas pessoas tinham mais fé do que eu, porque eu não consegui ter aquela fé que eles tinham naquele momento, porque eu vi a situação dele e eu já era mais... Eu sou um cara mais pessimista, eu sou bem pessimista na realidade. E dito e feito, sábado ele deu óbito e tudo, o pessoal não pôde ir no enterro dele porque foi em outra cidade, foi muito longe, mas aconteceu e a vida do pessoal começou a seguir. Sabe, a gente sofreu, o pessoal ficou triste, né, passaram uns dias e, né, acho que a gente foi um dos últimos do Renascer a ver ele, porque no dia onde que ele morreu foi apenas liberado a família dele ver ele, e foi algo bem complicado de se assistir, e foi algo que me fez refletir muito, porque, bom, a gente não ficou completamente triste quando ele morreu por causa da nossa crença. A gente ficou triste que ele partiu, a gente queria que ele continuasse mais. Mas a nossa crença, a minha fé, a maneira com que eu acredito em Deus,
diz que ele é controlador de todas as coisas. E por mais que a gente não consiga entender o que acontece no mundo, por mais que a gente não consiga entender as injustiças que acontecem com nós mesmos, a gente tem que ter em mente de que tem um ser superior lá que sabe tudo o que está acontecendo. E ele consegue entender todas as coisas em um nível de análise do qual a gente não pode entender. Ele tem visão sobre tudo e talvez as coisas acontecem de uma maneira que a gente não quer, mas ele entende. E foi talvez desejo dele, talvez ele tenha cumprido a missão dele aqui na Terra e Deus queira ter pegado ele e ter mandado pro céu. E foi uma época boa da qual ele morreu, porque ele morreu acreditando em Deus. Ele morreu e na nossa fé ele tá com Deus agora. E enquanto a gente aqui na Terra ainda tem 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, quem sabe lá, quem sabe vai que a medicina dá uma revolucionada, não sei, pode acontecer, mas a gente ainda tem muito tempo aqui. E a gente ainda pode ir para vários caminhos do qual a gente nem sequer imagina. E a gente não sabe de que maneira a gente vai estar daqui 10, 20 anos, daqui uma década, daqui 2 décadas. A gente não sabe qual que vai ser o nosso círculo de amigos, a gente não sabe aonde que a gente vai estar, a gente não sabe qual vai ser a nossa profissão até lá, a gente não sabe se a gente vai de 0 para 10 ou se a gente vai de 10 para 0 negativo. Dante, não existe 0 negativo. É difícil de saber para onde que a gente vai, é difícil de entender qual que vai ser o nosso caminho. E por mais que a gente crie metas e visões para o nosso futuro, a gente não sabe. A gente só pode realmente torcer para que todas as coisas pequenininhas que a gente deseja pra gente deem certo da maneira da qual a gente imagina, e que a gente possa pelo menos ver um pouco do qual a gente era antes agora, e aí que a gente não tenha mudado completamente, mas que a gente sim tenha mudado um pouco, porque ficar sempre sendo o mesmo não adianta, não ajuda. E eu acho que é bom a gente sim desejar e ver quem que a gente quer ser nos próximos anos, mas a gente não tem controle sobre isso. E a gente não sabe nem como que a nossa fé vai estar até lá. Por mais que eu seja um cara muito hardcore na fé, eu não sei como que eu posso estar daqui 10, 20 anos. Eu posso ser completamente desacreditado no meu Deus. E é uma coisa que pode acontecer, principalmente comigo, porque eu tenho muito contato com pessoas que tentam desconstruir o cristianismo. Por mais que a minha fé não esteja baseada em nada científico, pode acontecer. A gente não sabe como que é. E isso sempre me deixou muito pensando, sabe? Sempre me deixou muito pensativo. Onde que eu vou estar quando meus últimos momentos acontecerem? Quando os meus últimos segundos de vida aqui na Terra acontecerem? Eu penso, será que eu vou estar numa cama também que nem ele? Será que eu vou estar velho? Será que eu vou morrer enquanto jovem ainda? Eu não tenho medo de morrer jovem. Não é que eu não tenho medo. Eu acho que todo mundo tem medo de morrer, mas eu não reclamaria se eu morresse jovem, porque eu consigo entender que tudo tem um plano. E é difícil de falar sobre isso, mas eu acho que é difícil mesmo. Eu tenho medo de aproveitar a parte boa da vida e gostar muito da parte boa da vida, assim, e ter que chegar nessa fase difícil da vida e não ter mais a felicidade que eu tenho agora. Não ter mais a vontade, assim, de correr atrás das coisas que eu tenho agora. Quando o meu corpo parar de funcionar da maneira que eu quero e as coisas deixarem de ser tão fáceis assim quanto elas são agora. Eu tenho medo de chegar nessa parte da vida, então eu acho que é por isso que às vezes eu digo que eu não teria... que eu não reclamaria se eu morresse cedo. Mas eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender a vida, eu não consigo entender a morte. E não é de se entender porque uma pessoa boa morreria tão cedo. Eu não sei se ele realmente foi uma pessoa boa, eu não conheço ele completamente. Eu ouvi alguns relatos de algum lado ou de outro, mas eu tinha fé nele. E ele foi. E eu vou também. Não sei quando, mas eu vou. E você vai. A única certeza que a gente tem aqui é a morte. Então é difícil. Eu sei que esse vídeo ficou meio sem uma estrutura em si, mas é a minha visão sobre a morte e é como que eu me vejo se eu morrer e como que eu me vejo na situação dele. E morte acontece, as pessoas morrem e talvez daqui 100 anos a gente não vai mais, as pessoas que vão estar nessa terra não vão mais se lembrar da gente, e as pessoas da qual passaram nessa terra a gente não se lembra delas. E tudo isso é muito depressivo de se pensar, e morte é um conceito depressivo de se pensar. E eu fico feliz de que a minha crença, de que o meu Deus me dá uma promessa nova.
de que ele me dá uma promessa de que me deixa feliz, de que me faz completo, porque eu não sei se eu iria conseguir viver na Terra com a única certeza de que eu teria fosse a morte. Eu acho que não iria conseguir mesmo. Mas enfim, pessoas, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Tenham uma ótima semana, eu espero que vocês não tenham ficado tristes por causa da mensagem desse vídeo. E até mais.